Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um podcast Escutando os Sentimentos, que é uma produção do Grupo Espírita Esperança de Camaragibe. Eu sou Viviane e vou hoje tratar do 6º capítulo do livro Reforma Íntima Sem Martírio, da Hermance Dufour, que é uma psicografia do Vanderlei Oliveira. Aqui conosco, Ana Cláudia e Sandra Almeida. Sejam bem-vindas, meninas. Muito obrigada, Viviane, muito obrigada, Sandra, né? Essa cumplicidade, essa alegria de mais uma vez estar participando com vocês nessa parceria, nesse podcast maravilhoso. Também faço das minhas palavras de Ana Cláudia, é um prazer grande estar representando, né, essa instituição espírita que é uma instituição de coração, é nossa família, o GESP, nesse podcast que vem trazer aí uma reflexão, né, sobre uma temática trazida pela Hermance Dufour no livro Reforma Íntima Sem Martírio, né? Pois é, e a Hermance, ela trata nesse capítulo, o tema do capítulo é o grande aliado, né? E ela começa, né, trazendo esse capítulo uma passagem do Evangelho, né, que fala: reconcilia-te com o teu inimigo enquanto tu estás no caminho. Né? Ela começa ela sempre joga no início do capítulo um trecho do Evangelho, e ela coloca aí essa questão da reconciliação. Ela já começa, não é, Ana Cláudia, falando sobre a história do homem velho. Dá para matar esse homem velho que existe dentro da gente? Pois é, a gente precisa, né, fazer uma reflexão e vencer o passado, né? Ou seja, não existe morte, não existe extinção, né? Acabou tudo, e sim transformação. Então, esse capítulo de Hermance, ele é um capítulo bastante interessante, porque ele fala na transformação enquanto conquista, enquanto renovação, enquanto educação, não é? Que é preciso estabelecer uma relação pacífica do quem eu fui para o quem eu estou sendo hoje. Não é isso, Sandra? Ana Cláudia, às vezes quando a gente propõe, ou quando os espíritos, quando a gente lê algum texto e fala assim, olha, você precisa buscar essa reforma íntima, você precisa se melhorar, você precisa buscar ser uma melhor pessoa. E aí, no primeiro momento, quando vem falar assim, quem sou eu de verdade? Quem é esse homem velho? Quem são minhas sombras? Ou quais são minhas sombras, né? Como lidar com tudo isso? Como entender e aceitar quem nós fomos e quem nós somos, né? E aí vem algumas expressões: matar o homem velho, extinguir as sombras, vencer o passado. Não. A irmã se diz exatamente o contrário. Essas expressões precisam ser apagadas. A gente precisa se reconciliar, se entender, acolher quem nós somos de verdade, com nossas imperfeições, com nossas sombras, sabendo dos equívocos que cometemos no passado, dos caminhos tortuosos que resolvemos trilhar. Todas as nossas experiências serão necessárias, na verdade, serão fundamentais para construir esse homem novo que queremos ser. Lutar com a sombra não é o caminho, não é, Ana? Na verdade, ela vem falar em conquista, conquistar o passado. Então, assim, o que a gente pode falar? Qual seria, assim, o caminho que a irmã se dá, ou a direção que a gente pode tomar para a gente chegar a buscar, né, e chegar perto dessa conquista, desse acolhimento da sombra, dessa busca, né, do que nós fomos? Era justamente isso que eu ia falar, Vivi. Ela diz o seguinte: portanto, as expressões que melhor significado apresentam para a tarefa íntima de melhoria espiritual são harmonia com a sombra e conquistar o passado, que redundam em uma das mais belas e sublimes palavras do dicionário humano: educação. Eu estava lembrando aqui, Viviane, Sandra e todos vocês que nos acompanham neste momento, né? Um dia eu estava no GESP, Grupo Espírita Esperança, e eu estava muito chateada comigo mesma,
e com uma situação que eu havia narrado para Fátima Brito. Fátima Brito é uma irmã nossa, lá, componente do GESP também, e ela olhou para mim nos meus olhos e fez assim: Ô Ana, você já se perdoou por isso? Né? E eu achei isso tão estranho. Eu me perdoar? Coisa estranha. Ela fez: pois é, se perdoe por isso, você vai ver o quanto você vai refletir melhor sobre essa situação. Naquele momento, eu tive assim, uma aula, sabe, Viviane e Sandra, de auto-perdão, né? De auto-perdão. Então, muitas vezes, a gente se sacrifica, né, por algo que a gente ainda não conseguiu mudar e ainda não conseguiu compreender, né? E se martiriza por isso, né? Sofre, chora, né? E fica totalmente desorientado quando o convite de Hermance é justamente, não é, vencer essas camadas dolorosas que nós trazemos conosco. Então, é por isso que vem a questão da transformação, da conquista, da renovação e da educação dos sentimentos. É por isso que é reforma íntima sem martírio. Né? Porque eu vivi, Sandra, fazer um mergulho no nosso interior não é fácil, é muito difícil. Né? E eu consegui perceber esses mergulhos quando eu estava em terapia, que eu já cheguei a fazer terapia, e vi que não era fácil, mas eu precisava me buscar, me compreender, né, que também não é fácil, porém, né, foi uma tarefa necessária para que eu pudesse ter uma vivência harmônica para comigo mesmo, para com os meus sentimentos, né? Para com a minha reflexão com relação ao mundo. Eu busquei uma educação interior que ainda está em constante transformação. Eu ainda continuo buscando. Ok, Sandra? É isso, né? É, a palavra que a irmã se vem colocar em relação a essa busca, né, de entender esse nosso passado, entender quem fomos, entender quem somos, é a gente estabelecer uma relação de harmonia com a nossa sombra, sabe? A harmonia com a nossa sombra não é aceitar e também não é se conformar. Na verdade, é a gente estabelecer uma relação harmônica, entendendo que naquele período eu não tinha a maturidade para tomar determinadas atitudes, exercer determinados papéis, a fazer determinadas coisas, e por vezes a gente, quando se remonta lá ao passado, a gente se envergonha do que a gente viveu, do que a gente fez ou do que a gente falou. E ela diz que o caminho não é esse, não é a vergonha, não é esconder ou colocar um véu naquilo que nós somos ou que nós fomos, mas é estabelecer essa relação de harmonia. Bom, eu sou uma pessoa orgulhosa, ok, tudo bem, eu sou uma pessoa orgulhosa. O que é que eu estou fazendo a partir da constatação do meu orgulho, né, das minhas ações orgulhosas em relação ao outro? O que é que eu estou fazendo para modificar isso aí? Qual a reforma, né, que eu estou tentando exercer na minha prática diária? Então, eu só vou conseguir, de fato, exercer algo que venha a me transformar, venha me aperfeiçoar a partir do momento em que eu aceito, de fato, quem eu sou. A partir do momento em que eu, de fato, constato que eu sou dessa forma, que eu tenho determinados desvios de conduta, vamos colocar assim, e que eu assumo a responsabilidade sincera de mudança, sabe? E Ana Cláudia falou muito bem, não é fácil, a gente não está dizendo aqui que é algo fácil e rápido. Na verdade, é um processo, e todo processo é educacional. A gente aprende com os erros, nós aprendemos diariamente com os nossos erros. A gente avalia aquilo que a gente fez e a gente aceita ou não, né? Continuar ou não da forma que eu sou. Se a gente está num processo de mudança e de reforma íntima, sincera, a gente vai buscar aprender com os nossos erros do passado, as nossas sombras interiores, tá certo? Vamos acolher, vamos amar verdadeiramente a nossa essência. E aí a gente vai em busca desse eu
desse Deus divino, né? Desse eu divino que está aqui presente em mim. O autoconhecimento, a gente pode dizer que é tudo, né? O caminho para tudo isso, né? Em primeiro lugar, a gente precisa se conhecer para depois, né, entrar nessa batalha, não batalha que a irmã se chama, para a gente aceitar e a gente entrar numa posição harmônica com a nossa sombra, com os nossos defeitos, né? Que nós somos, às vezes, somos muito rígidos, né, conosco, nós não nos acolhemos, né, como seres humanos imperfeitos, né, porque estamos aqui, nós nascemos imperfeitos e vamos nos melhorando a cada dia. E eu acho muito feliz quando a irmã se coloca que o nosso maior patrimônio, sem sombra de dúvida, são as nossas imperfeições, não é isso, Aninha? Pois é, Vivi, você falando aí, eu estava lembrando, né? Eu morei 4 anos em Salvador e quando eu estava morando em Salvador, eu ia muito à Mansão do Caminho, onde Divaldo Franco, né? Ele palestrava lá. E em uma das palestras ele estava falando justamente sobre a educação dos sentimentos, né? E assim, ele fez uma ponte com a educação para o século XXI, né, de Jacques Delors, onde ele colocou 4 pilares para a educação do século XXI. O aprender a ser, o aprender a conviver, o aprender a fazer e o aprender a conhecer. Então, eu fico muito feliz quando eu vejo Hermance falando dessa educação também interior. A gente precisa aprender a ter essa convivência pacífica conosco mesmo. Porque a gente só vai conviver pacificamente com o outro se a gente convive pacificamente conosco. Né? Esse aprender a ser melhor, a ser humilde, a trabalhar esse ego que a gente traz, sabe? Esse aprender a fazer. Né? Eu preciso primeiro aprender a fazer para depois ensinar o outro a fazer. Então, assim, é muito feliz quando Hermance ela faz a seguinte colocação: a reforma íntima não pode ser entendida como a destruição de algo para a construção de algo novo, dentro de padrões pré-estabelecidos, de fora para dentro, e sim como a aquisição da consciência de si para aprender a ser, a existir, a se realizar como criatura rica de sentidos e plena de utilidades perante a vida. Isso é educação para o século XXI. Isso traz o capítulo que Divaldo falou, né? E essa ponte que foi feita com a Hermance. Porque a gente ter essa reforma é a gente se formar novamente, dar uma nova forma, né? Lembrando que somos eternos aprendizes e que a educação ela é processual, ela acontece aos poucos, aos poucos. A verdadeira educação para a construção de algo melhor, ela é processual, ela acontece aos poucos. Então, eu entendo também por esse lado. Precisamos ter paciência nesse processo, não é isso, Sandra? Vivi, eu acho interessante quando a irmã se coloca assim: reconcilia-te, depende da disposição. Reconciliar-se com si mesmo depende da nossa disposição sincera, sabe, de encarar a realidade, de encarar quem nós somos de verdade. E não é fácil, né? A gente vem percebendo, eu acho que cada uma de nós aqui que está se esforçando para ser cada dia uma pessoa melhor, sabe que muitas vezes a gente encara e consegue perceber uma versão até então desconhecida. E muitas vezes quando a gente consegue perceber, entender essa versão desconhecida, a gente não se agrada, sabe? A gente não se agrada porque a gente precisa vencer as camadas de orgulho. Sabe aquelas camadas de orgulho que faz a gente colocar as máscaras? Aquelas máscaras, o verniz social, que a gente não quer parecer para o outro aquilo que de fato nós somos? Pois é, a irmã se diz o seguinte: a gente precisa vencer essas camadas do orgulho, sabe? Tirar, se despir dessa camada de orgulho e superar as defesas que nós criamos para esconder aquilo que nós somos, para esconder as nossas sombras. O que a gente precisa, na verdade, é buscar, a partir desse conhecimento, fazer uma autoanálise
sem medo, gente, sem medo de encontrar e de entender quem de fato somos, sem medo de repente encontrar aquilo que você jamais gostaria de encontrar. Mas a partir dessa análise a gente vai se descobrindo, tá? A gente vai se entendendo e a gente vai se despindo dessas defesas que a gente cria ao longo do tempo. Pois é, o que eu estava, assim, pelo que eu entendi, né, nesse capítulo, o maior inimigo que a gente precisa se reconciliar somos nós mesmos, né? Somos nós. Então, assim, eu queria só que a gente já está partindo aí para os nossos minutos finais, que vocês comentassem aí essa ideia geral do capítulo e vamos dizer, a moral da história, né? De quem é esse inimigo que a gente precisa urgentemente se reconciliar. Exatamente. Eu gostaria de só pontuar um parágrafo que Hermance diz o seguinte, Vivi: existir, ser alguém, superar a frustração do nada é uma questão de sentimento e não de posses efêmeras ou estereótipos de puritanismo e vivência religiosa de fachada. Imperfeições são nosso patrimônio, serão transformadas, jamais exterminadas. Então, assim, é muito forte, sabe? É muito forte. É justamente como Sandra estava dizendo, muitas vezes não é fácil a gente ir lá dentro, né? Vencer nosso ego e chegar lá e perceber coisas que não nos fazem bem, mas que são necessárias para o nosso progresso espiritual, né? A gente precisa se deparar com essa sombra, mas não para intimidá-la, para pará-la, né? Mas para compreendê-la e ter uma vivência pacífica com ela, tentando o processo de transformação, de conquista interior, de renovação e de uma educação plena, de uma educação voltada para o espírito, que vai refletir no que somos e no que viemos fazer aqui, né? Então, isso, para mim, é justamente essa reforma que se busca cada vez mais. Eu acho interessante, Vivi, quando ela coloca assim: façamos esse mergulho ainda na carne. Caso contrário, teremos que mirar as imagens reais daquilo que somos. Então, assim, ela faz, olha, começa a fazer agora, começa a te burilar desde agora, ainda na carne, porque se chegar do lado de lá, você vai sentir isso tão dolorosamente, vai ser tão difícil encarar o teu verdadeiro eu, que é melhor ir começando agora, né? É melhor não postergar essa reforma íntima, né? Abraçar-se nesse momento, nessa reforma interior, vai fazer com que a gente não viva a aflição do pós-morte de forma, sabe, difícil, dolorosa, penosa muitas vezes. Porque quando a gente chega do lado de lá, tudo fica muito exacerbado, todos os sentimentos, tudo aquilo que a gente não tinha uma visão muito clara das coisas, lá a gente tem uma visão muito ampla de tudo, e aí a gente vai se sentir muito enfraquecido do lado de lá por enxergar quem verdadeiramente somos. Se a gente faz esse exercício desde já, se a gente entende que a gente precisa buscar esse autoconhecimento, a gente vai com certeza sermos mais felizes, porque nós fomos criados para a felicidade viver. Nós fomos criados para sermos felizes e não para vivermos na aflição. Devemos seguir, ela coloca, na conquista do eu imaginário em direção ao eu real. Ou seja, né? Vamos sair aí, minha gente, desse eu imaginário. Vamos buscar esse eu real. Pode até ser duro, pode até ser difícil no momento, mas vai ser tão importante, tão satisfatório lá no futuro, porque a gente vai chegar do outro lado com a consciência de que fez o melhor que pôde enquanto esteve aqui. E eu acho importante também dizer que esse processo que a irmã está nos trazendo, que está nos convidando, para alguns, ele tem um grau de dificuldade maior do que para outros, né? Uns vão entender de um jeito, outros de outra forma, mas a grande
visão que a gente precisa ter é que quando a gente não consegue, né, dar esses passinhos sozinhos, a gente precisa também vencer o orgulho e buscar ajuda, né? Ajuda profissional. Muitos buscam na casa espírita essa ajuda, mas às vezes só a casa espírita, só frequentar a casa espírita não vai te ajudar completamente, porque essa descoberta interior é um processo que às vezes precisa ser conduzido por um terapeuta, que é aquela pessoa que estudou para isso, que vai abrir as portas, vamos dizer assim, desse eu, desse ser, né, tão cheio de nuances que às vezes a gente nem reconhece e nem sabe que existe. E vai ser um processo doloroso, com certeza, para muitos mais, para outros menos, mas descobrir que somos imperfeitos dói. Descobrir que aquilo que a gente aponta no outro tem na gente, dói. Então, a ajuda, ela é necessária e a gente precisa também ter em mente que nós precisamos aceitá-la, né? Que às vezes a gente não consegue sozinho. Precisamos aceitar que o outro pode nos ajudar. E o outro que eu falo é aquele que você tem ao seu alcance, quando se não for um profissional, mas um amigo, né, um parente, né, um pai, uma mãe, alguém que possa, né, com você construir, né, essa harmonia, né, esse conhecimento interior que ela fala sempre. Eu só achei que queria só colocar aqui que Sandra falou de um trecho que a irmã se trouxe, né? Ela fala assim, espelho da verdade nos camarins da morte. Isso eu achei fortíssimo, sabe? Assim, depois que a gente começa nesse processo, que bom que a gente reconcilia agora com a gente mesmo, porque na hora desse espelho da verdade aparecer, os camarins da morte, né, é que vai ser muito mais doloroso, não é isso? É isso, né? É difícil aí viver esse momento, mas é melhor que seja agora, tá, gente? Agora a gente tem aí, vamos dizer assim, a atenuação da carne, sabe? O esquecimento do passado, as coisas acabam não sendo tão intensas. Do lado de lá, não, tudo vem muito, né? Muito real, muito exacerbado, e aí talvez fique um pouco mais difícil. Pelo menos é o que a espiritualidade diz, pelo menos é o que a irmã se fala. Reconcilia-te com o teu inimigo agora. Então, vamos reconciliar-nos com nós mesmos a partir desse momento. Uhum. Eu acho interessante também quando ela faz a ponte, né, com Jung, que é o pai da psicologia analítica, que diz só aquilo que somos realmente tem o poder de curar-nos, né? Então, assim, a partir do momento que a gente se vê como uma pessoa integral, de corpo, de espírito, de sentimento, de sensações, né? Aí a gente consegue se aceitar, a gente consegue se transformar, a gente consegue aprender a ser, né? É justamente aquela ponto que eu falei, com a educação para o século XXI, é que a gente consegue a perceber, né? E a tentar observar esse projeto do existir, que é justamente aquele que Sandra estava colocando, né? Que a irmã se falou, que nós fomos criados para a felicidade, né? Ah, Então, é o grande precisa. desafio e o grande convite, né, da irmã, em todo o livro, né? Se você que está nos escutando, nos assistindo, ainda não pôde ler o livro, A Reforma Íntima Sem Martírio, se puder, se tiver a oportunidade, leia, porque capítulo a capítulo que nós estamos comentando no podcast, mas cada capítulo é um convite, né? E um capítulo vai chamando o outro e você vai refletindo sobre todas essas questões de forma muito bem colocada, que a irmã Célia é perfeita nas palavras, é bem direta, muitas vezes puxa a orelha, e é um convite também para que você faça essa leitura. Eu gostaria de agradecer a Ana Cláudia, agradecer a Sandra por mais uma participação neste podcast. E espero que nos próximos vocês estejam conosco de novo. Agradecer a todo mundo que está nos assistindo e ouvindo. Dizer que o podcast
Escutando os Sentimentos é uma produção do GESP, Grupo Espírita Esperança, e vai estar disponível em todas as plataformas de podcast. Também temos uma página no YouTube, o gesp.org, onde você pode se inscrever e acompanhar também todas as nossas programações. Meninas, muito obrigado e até o próximo programa.